Olá a todos! Eu sou a Laura Milani e eu convido vocês para participar dessa conversa que pretende falar um pouquinho da equipe de arte dentro do cinema nacional. Eu sou formada em produção audiovisual, eu tenho pós-graduação em direção de arte para cinema, TV e publicidade e eu atuo profissionalmente na área como assistente de produção de objetos. Antes de eu começar a atuar na área, eu fiz um curso de direção de arte na Academia Internacional de Cinema, que foi onde eu tive a base teórica sobre o que um diretor de arte faz e sobre a importância da equipe de arte inteira na construção de uma obra fílmica. E foi onde eu me encantei e comecei a seguir na área de produção de objetos como assistente. Eu tô no cinema desde 2018. Tem alguns trabalhos que eu já realizei e ainda não foram estreados, então não vou poder citar. Mas dos trabalhos que eu já realizei, já foram lançados, eu já trabalhei no Gigantes do Brasil, Barão de Mauá, uma minissérie do History Channel. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, porque é uma minissérie que se passa no século XIX e eu alimento um grande amor pelos estudos historiográficos, pois antes de eu ter feito produção audiovisual, eu fiz faculdade de História na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes. Eu fiz até o 6º período, mas foi o suficiente para eu me encantar até hoje, né, com esses estudos. E foi muito bom ter feito essa união, assim, nesse trabalho que foi com a History Channel, né? E fiz também Psy, 4ª temporada, uma série da HBO, fiz com a O2 Filmes. Tem também o projeto que eu trabalhei junto, que foi o Sessão de Terapia, 4ª temporada, uma série da Globoplay, que foi dirigida pelo Selton Mello. E também agora disponível na Netflix, eu também atuei como assistente de produção de objetos no longa-metragem Cabras da Peste. Ei! Para daí, rapá! Acorda, mano! Comissário de polícia, Bruce Willis Donato. Cadê o meliante? É pra ali. Seu bolo tá confiscado. Nada acontece por aqui, Bruce. Mas pra você eu tenho outra missão. Essa Celestina é patrimônio da cidade. Nunca vi botar a polícia pra ser babá de cabra. O que o senhor tá vendo? O cérebro da operação? Um homem frágil e cansado. O oposto de qualquer policial dessa delegacia. Eu gostaria só de frisar que, como nas minhas experiências profissionais eu trabalhei mais no setor de ficção, fazendo longa-metragem e série, então essa conversa vai abranger mais este universo, porque quando a gente fala de produção audiovisual, né, da arte na produção audiovisual, ela engloba muitas coisas atualmente, então é importante que a gente foque um pouquinho mais nessa área de atuação, ok? Bom, o diretor de arte, ele é uma pessoa somente, então ele não vai realizar todo o trabalho do filme sozinho. Ele vai ser chefe de uma grande equipe, que é a equipe de arte. Juntos, o diretor de arte e essa equipe, eles vão trabalhar para construir a linguagem visual do filme. Porque a direção de arte num filme, ela não tem como pretensão ser bonitinha, ela não tem como pretensão ser gloriosa e perfeita. A direção de arte, ela, junto com o roteiro, dentro de um filme, vai ter a função de narrativa.
Então, a arte vai contar uma história junto com o roteiro. O que é muito importante também frisar é que a arte vai contar junto com o roteiro. Então, o roteiro vai contar uma história e a arte tem que contar a mesma história. Então, isso é muito importante. São coisas que precisam andar de mãos dadas. Não podem contar histórias diferentes, não podem estar em mundos diferentes ou com olhares diferentes. Então, o roteiro vai contar uma história e a direção de arte vai contar essa mesma história, só que com linguagem visual. Portanto, o diretor de arte, ele vai ler o roteiro, ele vai fazer a decupagem artística desse roteiro, ele vai ter reuniões com o diretor do filme, ele vai pegar todo o olhar da direção do filme, ele vai entender toda a linguagem para poder comunicar da mesma forma no mesmo mundo e através dessa linguagem visual, ele vai inconscientemente ou conscientemente comunicar para o espectador o tempo em que o filme se passa, a localização geográfica em que o filme se passa, a estética do filme vai ambientar você no mundo do filme. Então, é uma parte da narrativa muito importante. E para poder fazer essa construção toda, nós temos a equipe de arte inteirinha que vai caminhar junto com o diretor de arte para poder realizar essa obra. Então a gente tem ali como pilares o roteiro, a visão do diretor, junto com a visão do diretor de arte, que vai nos coordenar, que vai coordenar a equipe de arte para realizar o trabalho. Bom, mas afinal de contas, quantas pessoas são necessárias para realizar um filme, um longa-metragem, uma série? E isso vai depender também do roteiro. Isso vai depender das demandas do roteiro, vai depender se ele vai ser feito em estúdio, vai depender se ele vai ser feito em locações. Então, a quantidade de pessoas sempre vai depender do que o filme precisa, da sua demanda. Mas nós temos como base, uma base, para a gente entender quantas pessoas que trabalham e quem são essas pessoas da equipe de arte. É mais ou menos assim. A gente tem um diretor de arte, nós temos os assistentes de arte, geralmente uns 2 assistentes, um assistente, um estagiário. Nós teremos produção de arte. Na produção de arte, nós vamos ter um produtor de arte e, em muitos casos, 1 a 2 assistentes. É importante lembrar que a produção de arte tem como responsabilidade, além de fazer as intervenções artísticas dentro da locação ou dentro do estúdio, ele muitas vezes vai ser o coordenador daquela equipe. Então, muitas vezes ele vai ter a responsabilidade de assegurar que a equipe está com tudo que é necessário para realizar o trabalho. Ou seja, ele vai garantir que a equipe se alimente bem, ele vai garantir que a equipe beba água, ele vai garantir que a equipe tenha uma sala, tenha condições de trabalhos adequados. O que é muito importante. Nós vamos ter também o cenógrafo. O cenógrafo ele vai ter a responsabilidade de cuidar de toda a estrutura física do cenário. E eu gostaria, inclusive, de citar um cenário como exemplo para vocês poderem assistir, ver todo o trabalho minucioso que o cenógrafo, o cenotécnico, os pintores, os marceneiros produzem durante o seu trabalho, né?
Na série Sessão de Terapia, 4ª temporada, para aqueles que já assistiram já devem imaginar, mas para os que não assistiram ainda, toda a série se passa basicamente em uma locação só, em um cenário só. E esse cenário ele é feito em estúdio, então o cenógrafo, o cenotécnico, os pintores, os marceneiros, eles tiveram que construir aquele consultório dessa série a partir do zero, com chão, portas, paredes, e foi um trabalho incrível, um trabalho impecável. Eu recomendo muito de vocês assistirem, entender um pouquinho dessa grandiosidade que é ser um cenógrafo. Oi. Vamos entrar. Vem, Bianca. Vocês estão bem? Eu achei que tinha passado, mas aconteceu de novo. A minha mãe, ela voltou a se intrometer demais. Bom, nós vamos ter também, numa equipe de arte, nós vamos ter a equipe de produção de objetos. Geralmente vai ser um produtor de objetos e 2 assistentes, pode até ter mais assistentes, dependendo da situação. É uma equipe muito grande dentro da equipe de arte, né? Que é a equipe de produção de objetos. A responsabilidade de produção de objetos é muito grande, porque ele vai ser responsável por todos os objetos da cena. Desde uma cortina, uma geladeira, a uma caneta que fica em cima da mesa, que o ator pode ou não encostar. Então, são muitos objetos durante um longa-metragem, uma série, onde o produtor de objetos ele vai fazer uma curadoria para o diretor de arte. Então, ele vai selecionar opções de objetos para cada situação para o diretor de arte. O diretor de arte vai aprovar. E aí, então, que nós compramos, alugamos, dispomos no cenário, depois nós desmontamos e devolvemos o que tem que devolver e prestamos contas também, né? É importante lembrar dessa parte no cinema, porque também tem a burocracia, né? Então, a gente recebe um dinheiro da produtora para poder realizar o trabalho e depois a gente tem que prestar contas desse dinheiro que a gente recebeu, né? Para mostrar que foi tudo encaminhadinho, direitinho para o filme. Então, isso também é um trabalhinho que é muito gostoso de fazer. Além disso, nós também temos aderecistas, nós temos design gráficos para as artes gráficas, nós temos maquiagem, nós temos o figurino, que geralmente é um figurinista, e 2 assistentes, uma costureira, mais ou menos. Nós temos pintura de arte, que é quando a gente precisa envelhecer as paredes ou dar aspecto a objetos e, enfim, textura no filme. Então a gente sempre conta com um profissional de pintura de arte. E nós temos também os ajudantes. Esses ajudantes, eles vão nos ajudar na equipe de arte, principalmente com a força física e a agilidade. Então vai ter certos cenários que a gente vai ter que montar e desmontar com muita rapidez e às vezes muitos objetos, muito objeto pesado, e os ajudantes vão estar lá com a gente na construção e no desmonte do cenário. E muitas vezes no set também, porque às vezes o set ele vai rodar por muitos cenários num dia só, então os ajudantes vão estar lá com a gente para nos ajudar. É muito importante eles na equipe de arte, né? Nós não conseguiríamos realizar sem os ajudantes. E também os motoristas.
no dia a dia, antes do filme começar a filmar ou com ele já filmando, acontece que os assistentes de figurino, os assistentes de arte, os assistentes de objetos, eles sempre estão rodando a cidade, né, comprando os objetos, comprando as tintas, o que é necessário para realizar o trabalho, né, os figurinos. E nós sempre vamos contar com a ajuda dos motoristas que vão estar com a gente, fazendo essa logística de compras pela cidade, porque é tempo, é trânsito, é muita gente e às vezes nossos prazos são muito apertados. E o motorista faz parte da equipe de arte porque ele vai estar lá junto com a gente, nos levando para os lugares que a gente tem que levar e ajudando ativamente na logística que a gente tem que montar para poder realizar a demanda no tempo correto. Vai ter muita gente que vai negligenciar a existência dos pintores, dos marceneiros, dos ajudantes, dos motoristas, quando citar quem que participa da equipe de arte, né? Mas eu nunca vou negligenciar a existência deles, né? Porque para mim seria muito teórico dizer que só o trabalho criativo é importante nessa equipe. Eu não acho verdade, assim, eu acredito que todo o trabalho ele é importante e ele faz uma diferença nessa equipe, né? E quando a gente fala de trabalho criativo, a gente também coloca a logística como um trabalho criativo, porque a criatividade, teoricamente falando, ela é a sua capacidade de resolver os problemas. Então, ela pode ser tanto no âmbito de arte, tanto no âmbito de logística. Então, você também precisa ser criativo para ser motorista, para ser ajudante, enfim, para ser marceneiro. Então, todos fazem parte de uma equipe só, que é a equipe de arte, fazendo esse trabalho conjunto. Ainda mais que, quando a gente fala de cinema nacional, a gente não está falando do cinema hollywoodiano. Aqui a gente não tem tanto dinheiro, aqui a gente não tem tanta infraestrutura quanto a gente tem lá. Mas se nós realizamos trabalhos tão bons quanto os deles, ou até melhores, é porque nós temos uma equipe que trabalhou duro para isso e que merece esse reconhecimento. E nós vamos ter também os contra-regras. Eles vão ser peça fundamental tanto para a equipe de arte como no set de filmagem. No set de filmagem principalmente porque é lá que eles vão atuar oficialmente e eles vão trabalhar em conjunto com toda a equipe também. Eles são peça fundamental na equipe de arte porque eles que vão passar os objetos para as mãos dos atores, porque é eles que vão ser os contra-regras, literalmente falando. Então, quando você tem que prender um quadro na parede, você não pode furar a parede, você vai contra a regra de que é furar a parede, né? Então, você vai prender aquele quadro com fita crepe, você vai fazer alguma magia, alguma traquitana para poder resolver aquele problema que você tiver de arte. E também porque no set de filmagem eles vão ser muito importantes, pois eles vão estar em contato direto com os atores, pois eles vão ser os únicos autorizados a passar na frente da câmera enquanto estiver rodando o set. Então, eles vão trabalhar em conjunto tanto com a arte, tanto com toda a equipe no set de filmagem. As escalas de trabalho geralmente são 5x2 ou 6x1. Isso pode mudar de acordo com o filme.
Geralmente as folgas não caem no final de semana, então não vai ser um trabalho convencional, onde você vai trabalhar de segunda a sexta. E também não tem um horário fixo, porque às vezes você vai ter que filmar de noite, às vezes você vai ter que filmar de dia, ou às vezes você vai fazer base, às vezes você vai fazer rua. Então, tudo depende do filme. Então você não vai ter um horário certo para trabalhar, nem dias certos para folgar. E são 12 horas de trabalho por dia, no mínimo. Então, assim, é muito possível que você trabalhe mais do que 12 horas por dia em alguns dias. É muito possível que depois de 12 horas de trabalho por dia você ainda leve trabalho para sua casa, porque a demanda é muito grande. Mas o que é certo é que no mínimo 12 horas por dia você vai trabalhar. E tem outra questão também, que é do cachê. Esse cachê você negocia ele, então não tem um valor fixo, mas se vocês forem no site da Cindicine, lá tem uma tabela de cachê para cada função no cinema. Caso vocês queiram consultar, é muito bom essa tabela. E uma coisa muito importante também, geralmente as contratações não vão ser por CLT, porque você vai trabalhar como autônomo, pessoa jurídica, de filme em filme. Então você vai terminar um filme, aí você vai para outro filme e assim vai indo. E isso vai mudar de produtoras com que você vai trabalhar. Então você primeiro vai prestar um serviço para uma produtora, depois você vai prestar o serviço para outra produtora. Isso quer dizer que você precisa então ter uma microempresa, um ME, para poder trabalhar nessa área. Bom, agora que a gente tem uma leve introdução sobre como é o trabalho, qual que é a importância dessa equipe de arte no cinema, quem são essas pessoas, que inclusive vocês podem dar um Google e se aprofundar um pouquinho mais sobre as responsabilidades de cada função que eu citei mais cedo. Mas ok, agora que a gente já tem essa introdução, a gente chega numa parte que causa muita euforia em muitas pessoas, como que eu faço para entrar nesse mercado de trabalho? Como eu faço para poder trabalhar num longa-metragem, numa série, dentro de uma equipe de arte? E bom, essa é a parte que eu mais critico o cinema, porque a entrada ela não é fácil e ela também não é muito democrática. Por quê? Você não vai encontrar vagas de anúncios na internet, por exemplo. Quando tiver, vai ser muito escasso, muito difícil, porque a forma de entrar nesse mercado, ela é muito pessoal, por assim dizer. Ou seja, você precisa conhecer as pessoas certas. E é possível. Sim, é muito possível. Existe um canal. Você pode conversar com as produtoras, entrar em contato com as produtoras, deixar o seu portfólio com eles. Você pode entrar em contato com diretores de arte ou com profissionais da área. E foi inclusive dessa forma que eu consegui a minha primeira oportunidade, né? Foi entrando em contato mesmo, foi mandando e-mail, foi conversando, foi mostrando como eu estava interessada em participar disso, né, em iniciar a minha área, iniciar nessa área, quer dizer. E as pessoas com quem conversei, elas foram incríveis e muito solícitas e acreditaram no meu potencial. Então foi dessa forma que eu consegui a minha primeira oportunidade. E se eu pudesse indicar a vocês, seria isso, entendeu? É botar a cara mesmo, é conversar com as pessoas e mostrar o como você é capaz também de realizar esse trabalho. Atualmente, nós estamos colocando em pauta
assuntos muito importantes como a representação negra no elenco dos filmes, que é muito importante, mas nós também temos que ter essa representação na produção, por exemplo. Quando a gente vai fazer um filme, vai fazer parte da produção de um filme, nós enxergamos mais as mulheres na equipe de arte, por exemplo, porque a gente tem a mania de ligar maquiagem e figurino às mulheres, né? Uma visão machista. E você vai ver pouquíssimas mulheres, por exemplo, na fotografia, na elétrica, na direção. E muito menos ainda você vai encontrar negros. É muito difícil você trabalhar numa produção de um filme onde só tenham negros, onde majoritariamente as pessoas que trabalham nessa produção sejam negras. Então, você vê por aí como a entrada para essa área ela não é democrática. Ela gira em torno dessa bolha de homens brancos, ricos e machistas. Então, a gente precisa travar essa batalha contra essa bolinha do cinema e mostrar que o cinema é muito mais do que isso, principalmente quando a gente está atuando no Brasil. Então, quando eu digo que esse cinema ele tem uma entrada difícil, é difícil de entrar, não é democrático, eu não falo para desanimar as pessoas. Eu falo justamente para o contrário, para a gente mudar essa forma com que está sendo feita. É claro que para você trabalhar com cinema, você precisa saber a parte teórica, né? Você precisa saber como construir um filme. Mas uma das coisas mais importantes na hora de se fazer um filme é o seu olhar. São as suas vivências pessoais. Elas farão toda a diferença quando você vai construir uma obra. Toda a diferença. Então, isso é para lembrar que o nosso olhar, ele é muito importante e ele precisa ser contado também. Então, a gente tem que começar a lembrar que o cinema é nosso, nós fazemos cinemas e nós queremos o nosso olhar no cinema, o nosso olhar de mulher, o nosso olhar de negro e o nosso olhar de LGBTQI+, também. Então, é um convite para a gente democratizar o cinema. O filme Cabras da Peste é um dos filmes da qual eu me orgulho muito de ter feito parte. Ele foi estreado há pouco no Netflix. Porque ele vem para mostrar como o brasileiro sabe fazer cinema e como o brasileiro também sabe apreciar o cinema nacional. Ele ficou por alguns dias no top 10 da Netflix. E é muito bom porque é um humor que não ofende ninguém, é um humor de qualidade e ele vem também para valorizar a cultura nordestina. Então me orgulha muito ter feito parte desse cinema, principalmente dentro da equipe de arte. A diretora de arte é a Juliana Ribeiro e é uma das diretoras de artes, uma das melhores diretoras de arte que eu já trabalhei na minha vida, assim. A Juliana é incrível, porque ela sabe fazer uma das coisas mais importantes que um diretor de arte precisa fazer quando ele está num projeto. Ela sabe unir a equipe. Então, assim, durante essa experiência, trabalhando como assistente de objetos nesse filme, a Juliana não chegava na equipe com todo o seu ego, sabe? A Juliana chegava até nós e perguntava: o que você achou disso? Toda a opinião era importante para ela. Então ela sabia unir a equipe e fazer um trabalho em conjunto. E isso reflete na obra. Isso reflete automaticamente no resultado do seu trabalho. Então ela soube aproveitar o melhor de cada um daquela equipe. Ela soube juntar e fazer um trabalho
conjunto. E saiu nessa arte cheia de cor, eficiente e animada que é o Cabras da Peste. Porque aí a gente lembra um pouquinho mais cedo quando eu disse que a arte ela tem que ser eficiente como narrativa. Ela tem que passar a mensagem através da estética, através daqueles elementos visuais. E não somente ser bonita. A intenção não é a beleza, mas a intenção é a eficiência de levar você para o mundo em que aquele filme propõe. E isso você só vai conseguir se você for um diretor de arte ou se você tiver um diretor de arte que saiba trabalhar com a equipe toda em conjunto. E me admira muito o Cabras da Peste porque toda a arte foi trabalhada desse jeito e isso refletiu nesse filme incrível que eu recomendo todos a assistirem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Ele foi curtinho, mas ele foi muito gostoso. Queria mandar um agradecimento especial para o Cine Darcy por ter dado essa oportunidade da gente conversar um pouquinho. E queria mandar um agradecimento para todos os profissionais do cinema nacional. E não somente um agradecimento, mas uma parabenização pela nossa força, pela nossa garra de continuar produzindo audiovisual no Brasil. E um beijo a todos vocês que estão me assistindo e até mais.